Olá, meus amados, boa noite a todos. Com a permissão, a graça divina, estamos aqui novamente nessa quarta-feira para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Mestre Jesus, seus ensinamentos, e que possamos colocar em prática diariamente em nossas vidas. Antes de dar início, faremos uma prece, pedindo que nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso querido Mestre Jesus, nossa querida Mãe Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, a todos os santos e santas, aos nossos queridos e amados orixás, a todo o plano espiritual, a todos os benfeitores, mensageiros de Jesus, nossos espíritos amigos, que possam estar presentes nesse momento. Que afaste de nossas mentes, dos nossos corações, todas as perturbações, angústias, todo o sofrimento, que possamos estar com o coração aberto para aprendermos um pouco mais sobre o Mestre Jesus e seus ensinamentos. Que nesse momento os anjos de luz possam estar acampados à volta de vocês, trazendo muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe a todos. Passaria a palavra à minha esposa, ela tem uma história bacana para contar, e depois a gente vamos para a palestra de hoje, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então passo a palavra para minha esposa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais essa palestra. Espero que gostem da historinha de hoje. Hoje eu vou falar sobre a lenda do caboclo Paraguaçu, tá bom? Vamos lá. Conta a lenda que uma menininha da tribo da Umbanda estava perdida por essas matas da vida, quando surgiu um caboclo para lhe ajudar. Meu nome é Paraguaçu, disse o caboclo, e eu vou te guiar. A menininha ficou feliz, pois sabia que o caboclo Paraguaçu era um guia experiente que vivia na floresta e que ao lado dela estaria protegida de qualquer perigo. Porém, à medida que ela lembrava disso, recordou também as vozes distantes da tradição da sua tribo, que dizia: mulher nenhuma pode ser guiada pelo caboclo Paraguaçu, só homens são merecedores dessa honra. Então a menina ficou confusa. De certo estava perdida, mas se nenhuma mulher tinha sido escolhida por aquele caboclo, até então ela só poderia estar caindo nas garras do caboclo Curupira, que desejava roubar-lhe a alma e fazer-se passar pelo caboclo dos caboclos. Nesse momento, Paraguaçu desapareceu e a menina continuou perdida. E assim ficaria, talvez por toda a sua vida. Mas o caboclo reapareceu mais adiante e tornou-se a apresentar. Meu nome é Paraguaçu, disse novamente o caboclo. Não tenha dúvida, se eu apareci para ti, é que eu sou o caboclo que vou te guiar. Ela então percebeu o quanto tola estava sendo por duvidar da sua experiência e só levar em consideração a tradição. O conhecimento evolui assim como tudo na natureza, e o que vale para a geração talvez não sirva para mais quem vem depois. Os tempos são outros, foi-lhe dizendo o caboclo, e os caboclos da floresta eterna não escolhem quem eles devem guiar, pelo corpo que seu filho usa, e sim pela pena enfincada em seu coração. E a sua pena, filha querida, tem a cor roxa da nobreza e do respeito. A menininha então foi levada de volta à sua tribo, e lá chegando foi logo contando a todos o que tinha ocorrido. Porém seus familiares e amigos e todas as pessoas de sua tribo receberam a revelação com desconfiança. Ela era muito nova para ser guiada por aquele caboclo encantado, e além disso ele só aparecia para grandes homens. Diante daquela confusão, o pajé chamou a todos da tribo e anunciou: acalmem os seus corações, pois o que essa menina diz é verdade. Todos olham incrédulos para o chefe da tribo. Tinha a voz da razão. O próprio Paraguaçu veio me contar, e todos sabem que é esse caboclo que sempre me guia, bem à frente das minhas trilhas. A floresta escolheu essa menina para nos lembrar que devemos ser como o bambu, para a evolução dos tempos, não se quebrar. A tradição é importante, mas muito mais revelante são as vozes dos nossos corações através da experiência individual.
Somos todos filhos de Tupã, e nesse mérito, nessa amada escola, não é dado pelo corpo que vestimos, e sim pela alma que o veste. Portanto, meus filhos e amigos, preparem-se para a mudança que já está ocorrendo dentro de vós mesmos. Esse texto foi pregado pelo professor Francisco Oliveira. Então, quer dizer, a gente nunca deve deixar a tradição, tem que sempre ter um pezinho na evolução. Então, temos que seguir os dois caminhos juntos, porque, igual falou aqui, o que servia antigamente pode ser que para essa geração não serve mais, mas nada nos impede de se aprimorar e se aperfeiçoar nas coisas que podemos mudar, tá? Então essa foi uma pequena história que eu achei legal e passei para vocês. Eu gostaria de falar também que ontem eu psicografei uma carta do irmão João Guilherme de Souza, e ele pede aqui para que no dia 18 desse mês, às 7 horas, todos façam uma oração do Pai Nosso, elevando seus pensamentos para que a espiritualidade possa trabalhar melhor no nosso planeta, pelos irmãos que estão desencarnando a cada dia, no mundo todo. Então ele pede para que a espiritualidade possa receber essas vibrações, para que eles possam trabalhar por todos nós, tá? Então é isso daí que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. Muito bonita a história. E o caboclo disse que o coração dela nobre, né? Diz que devemos sempre orar e vigiar, para que não entramos em erros e desacertos. E sempre orando e vigiando, nosso coração vai estar mais próximo, né, da espiritualidade, mais próximo de Deus. Então é muito bonito mesmo. Adorei essa história. Minutos de sabedoria. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-las cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga em frente, e todos acabarão calando-se no fim. Ainda baterão palmas ao seu trabalho. É verdade, a árvore que dá fruto é a primeira a ser apedrejada. Então não devemos esmorecer diante das calúnias e acusações. Sacrifício mais agradável a Deus, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8, né? Pedimos ao nosso Deus Pai Jesus, mestre amigo, irmão maior, vos agradecemos, Senhor, por essa abençoada oportunidade de levar a Tua palavra através desse meio de comunicação. É tão bom, Senhor, termos esse conforto e ainda ter a Tua palavra em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Seja nosso guia, mestre, e nos ajude a compreender bem o estudo que será realizado. Fica conosco, Senhor, e que possamos iniciar esse estudo com paz, amor e compreensão. Que assim seja. Uma mensagem introdutória, tá? Agressores e nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que toma por guia determina venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Jesus nos ensinou para perdoarmos 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, excluindo-o de qualquer ressentimento e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores nas condições de filho de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas, se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos reportará dos processos da alma, observaremos que muito dificilmente
estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que nós cremos como vítimas, né? Então analisemos bem, né, cada situação. Por muitas vezes a gente nos fazemos de vítima, mas de alguma maneira, até mesmo não intencional, a gente pode ter provocado isso também. Recordemos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das nossas mesmas provocações, caiam na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina, em favor deles e ao nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com toda a força do coração: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Emmanuel, livro Rumo Certo, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Né? Bom, amigos, hoje, quando a gente estava estudando esse estudo, né? Foi o início do capítulo para ler as considerações iniciais sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Fiquei pensando, refletindo. Falamos tanto em misericórdia, mas o que seria ela? A misericórdia. Porque Jesus falava em misericórdia e a relacionava com o perdão. Misericórdia é o sentimento de compaixão que temos ao ver nossos sofrimentos alheios, acompanhados do desejo de acabar com esse sofrimento, fazendo algo. Vou dar um exemplo, que apesar de ser uma triste desvirtuação da verdadeira misericórdia, é um termo comumente usado: tiro de misericórdia. Seria como você, por misericórdia, pudesse o fim ao sofrimento, normalmente tirando uma vida de quem sofre com tiro. O nome desse tiro é misericórdia, exatamente por isso, porque para poupar o sofrimento de quem está agonizando, põe-se fim a esse sofrimento dessa forma triste, desvirtuação da misericórdia, né? Muitos gostam de usar essa palavra, mas é uma palavra tão pesado, esse sentimento, né? Tiro de misericórdia. Então aprendemos aqui: a misericórdia é a irmã da compaixão, da piedade e da caridade. Como relacionar a misericórdia ao perdão? Na misericórdia, a implícita ideia de que, ao invés de usar a severidade para com o próximo que errou e está sob o seu poder, usamos de compaixão. Por exemplo, alguém que comete um erro e cabe a mim puni-lo, mas eu não faço, eu o perdoo. O perdão não é o maior eliminador do sofrimento. Se perdoo, não me vingo, não desejo mal e não prolongo o sofrimento. Então, aquele tiro de misericórdia, ele seria o perdão. O perdão. Você pode, a pessoa errou com você tem o poder de puni-la. Ao invés disso, você tem um perdão para com ela, a compaixão, o amor. Nosso item de hoje, a alusão é feita a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. Novamente me esbarrei com a palavra de muitos sentidos. O que é sacrifício? Né? Alguém arrisca dizer o que é sacrifício? Vamos lá. É entregar algo de muito valor para que se possa alcançar outra coisa. Quem só poderia se alcançar com aquela perda valiosa. Nessa ideia, você pode sacrificar qualquer coisa para se alcançar bens mais elevados. Por esse sacrifício materializado, poderia abrir as portas da bem-aventurança para você. Vou dar um exemplo bem corriqueiro: acordar às 6 da manhã e ir à escola, sendo que você adora dormir até mais tarde. É um sacrifício. Na época de Jesus,
os judeus faziam sacrifício a Deus, imolando animais para expiação da culpa ou para implorar o auxílio. Este animal ele era entregue a Deus como um pedido de perdão ou no intuito de receber ajuda. Jesus, conforme nos mostra nos textos em Mateus, ele respeita essa prática da época judaica, né? Quando era feito e ele estava na terra. Ele respeitava, porque se era-se feito nessa época, tá bom? Deixai-vos a vossa dádiva junto ao altar. Depois, então, voltai e oferecê-la. Ele não veio destruir a lei. Ele não veio revolucionar as relações externas. Ele não veio se preocupar com o culto externo. Ele sabia que esses seriam gradualmente destruídos uma vez que o homem desertasse para a real relação entre ele e Deus. Ele sabia que, se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluíram com o tempo. O que ele trouxe de novo é o que está nas minhas lá em cima, né? Deixai-vos a vossa dádiva junto ao altar. Depois então voltaram e ofereceram. O que será que tem nesses pontinhos, né? Que fica. Sobre os animais, rapidinho, até então a época, ele foi questionado, né, pelos fariseus da época lá, sobre os cultos, né, para ver se ele caía em contradição junto com as leis judaicas. Ele falou não, se existe o sacrifício, ele respeitava o sacrifício daquela época. Só que todos nós sabemos que Jesus foi o Cordeiro vivo, ele foi o último sacrifício por mim, por você, por todos nós. Então, na minha opinião, respeito a religiões, mas não se deve sacrificar nada. Nada. A sua prece, a sua oração, o seu comportamento perante as pessoas, perante a vida, é o que vai te destinar, o que vai te alcançar, é o que vai te deixar mais perto a Jesus. E não seria sacrifícios. Naquela época era costumeira, aquele povo era um povo teimoso, um povo que viu brotar água das rochas, que viu cair maná do céu, mesmo assim foram adorar um bezerro de ouro. Então era uma época diferente. E ontem assistindo um filme do Divaldo Franco, né, que ele está no Pinga Fogo, que é uma reportagem, né? Chico Xavier no Pinga Fogo, foi questionado, né, sobre mediunidade. Aí ele falou, o primeiro livro escrito foi de pedra, né? E foi a mediunidade, ele foi psicografado por Moisés. Né? Então, bacana, né? Vamos voltar ao estudo, né? Não são essas mesmas palavras, mas se tiver dívidas com teu irmão, reconcilia com ele, aí segue. Reconcilia-te com teu irmão. Jesus traz de uma forma sutil e bela a seguinte ideia: eu sei que esse sacrifício material ainda é importante para você. Eu sei que você não conseguiria se desligar dele. Porém, antes disso, reconcilia-te com teu irmão. Jesus sabe que esse será um sacrifício para você. Você terá que agir com misericórdia e destruir dentro de você um impulso forte de vingança, abafar o desejo de justiça, quebrar o ciclo do ódio e do rancor. Este é um sacrifício do Espírito, de limpar seu coração, a fim de que a comunhão com Deus seja verdadeira. Quando alguém nos faz mal, o perdão ainda não se faz de imediato, não é mesmo? Há tempo de digestão, de conflito entre ceder aos impulsos de vingança ou fechar-se as portas para aquela pessoa. É uma luta interna que se trava. A gente travamos essa luta. A doutrina espírita facilita esse processo de perdão. Primeiro, porque ela traz novamente à tona a reencarnação e junto dela a lei de causa e efeito, combinadas, exprimindo a verdadeira justiça. Ela mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do Espírito, abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Se esse sofrimento vem por intermédio de outro alguém, eles nos servem para refletir sobre essa dor, qual o indicativo dela. Quem lhe trouxe essa dor também está em aprendizado. Ele te fere por razões que você não alcança em sua totalidade. Ele tem a história dele e, se transgrediu a lei de Deus, receberá a chance de corrigir.
segundo as avaliações dos agravantes e atenuantes de sua jornada, na medida que for necessário. Sei que seu fardo pese 1 grama a mais do que ele precisa. O perdão para o espírita vem do entendimento dessas questões, de que todos nós temos os nossos espinhos, e que, ao esbarrarmos pela estrada da convivência, ocasionalmente, nos arranhamos uns aos outros. Nada passa despercebido a Deus. Quem saberia dizer os valores de x e y e a e b para calcular o resultado da equação e dizer: este aqui tem que passar por isto ou aquilo? Não, somente Deus sabe. Façamos as nossas partes, perdoando pela compreensão. Travemos essa luta contra nós mesmos e nossas justificativas. Façamos esse sacrifício que Jesus nos ensina, deixando ao Pai, que a tudo conhece, a tarefa de educar os seus filhos. E que a misericórdia seja o fator de comunhão entre nós e o Pai. Meus amados, um estudo maravilhoso esse, que possamos colocarmos em práticas. É difícil a palavra perdão, é difícil verdadeiramente ela acontecer dentro de nós, mas possamos a cada dia, talvez nos colocarmos no lugar da outra pessoa, para saber o que ela sente, se de fato erramos com ela de alguma maneira, e como, em vez de tiro de misericórdia, vamos dar o perdão e seguir nossa vida, né, com compaixão, com alegria. É isso que eu tenho para falar, meus amigos. Hoje eu quero encerrar de uma maneira diferente, não tão diferente, mas hoje eu quero pedir para minha esposa que ela faça a prece final. E ela nem sabia, então eu quero que ela faça a prece final. Que Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira que vem, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, estaremos aqui novamente aprendendo um pouco mais. Beijo do Cigano. Obrigada a todos vós por terem acompanhado a nossa palestra. Peço a Deus Pai Todo-Poderoso, Mãezinha Santíssima, Santa Sara de Cali, que nos guarde e nos proteja hoje e sempre. A todos os orixás, a todos os filhos de Adão, a toda a espiritualidade de luz, a todos os grandes falangeiros, grandes tribos, que possam nos proteger, nos livrando de todo o inimigo oculto e declarado, que possamos ter um dia abençoado e ser abençoado por todos vós. Assim seja, meus queridos. Fiquem todos na paz do Criador. Muito obrigado. Que Jesus não visite a todos que precisam nesse momento, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, e aos nossos queridos e amados moradores, irmãos, moradores de rua. Fiquem na paz.